super exatas na área para a aula número 1 da playlist Como Passar na AFA de Física. Vamos começar por termodinâmica. Eu vou pegar uma questão da AFA 2016, uma questão complicadinha, bem legal, que trabalha várias coisas maneiras. Então, antes faremos uma revisão sobre a teoria necessária para resolver o problema e daí a gente lê o enunciado e finaliza ele por completo. Beleza? Então vamos lá. Revisão. Aqui eu escrevi a primeira lei da termodinâmica e o que diz a primeira lei da termodinâmica. Calor é igual a variação de energia interna mais trabalho. Beleza? Essa variação da energia interna, quando a gente está falando de um gás monoatômico ideal, a gente fala que vale quanto? 3 meios de NR ΔT, sendo N número de mols, R a constante universal, né? E ΔT variação de temperatura, beleza? Trabalho. Quando a gente fala trabalho em uma isobárica, o que é isobárica? Isobárica é quando a gente tem a pressão constante. Você vai ver que o exercício trabalha com uma expansão isobárica, pressão constante. Quando você fala, por exemplo, expansão isovolumétrica ou isométrica, a gente está falando de uma expansão onde o volume é constante. Então, na isobárica, a pressão é constante, beleza? Tem também a isotérmica, onde a temperatura é constante. Quando a pressão ela é constante, a gente fala que o trabalho é igual a P ΔV, beleza? Tem a demonstração disso aqui no meu canal, então você pesquisa aí. Pesquisa aí que você vai achar. Tem a demonstração dessa aqui também, da energia interna, de maneira intuitiva tem a demonstração dessa. Essa aqui de maneira bem bonita também, beleza? Vamos lá agora com outras definições. Definição de corrente elétrica é a variação de uma carga em relação a um tempo. Então, a passagem de carga em relação a um tempo. Isso é a definição de corrente elétrica. E a definição de potência é a variação de uma energia em relação a um tempo. Então, se você pensar no seu chuveiro lá, você está pensando no vale, você tem aquela energia passando em relação a um tempo. Beleza? DDP. O que é DDP? Tensão, né? Diferença de potencial. Também alguns chamam erroneamente de voltagem. Variação de energia, agora em relação a uma carga, né? Uma diferença de potencial. Então, DDP a gente também fala que é igual a R vezes I, o famoso URI, né? R sendo resistor e R sendo resistência e I corrente elétrica. E pressão, né? Pressão de modo geral a gente fala também que é força sobre área. Você vai ver que tudo isso aqui é importante. Então vamos agora misturar um pouquinho dessas coisas aqui, pra gente chegar em fórmulas mais bonitas pra gente trabalhar. Então eu vou querer misturar aqui o seguinte, deixa eu apagar isso aqui. Eu tenho aqui que P é igual a ΔE sobre ΔT. Certo? Só que, olha o que eu posso fazer. Ó. P ΔE sobre ΔT. Foi. Só que eu sei que U é ΔE sobre ΔQ. Ou seja, eu poderia isolar o ΔE falando que ΔE é igual a U vezes ΔQ. Concorda? Então no lugar de ΔE, vou botar U ΔQ. U vezes ΔQ. Sobre ΔT. Tá vendo que I é igual a ΔQ sobre ΔT? Então eu posso muito bem falar que ΔT é igual a ΔQ sobre I. É ou não é? Deixa eu ver se tá certo. É isso, né? Beleza? Então no lugar do ΔT eu vou botar esse valor. ΔQ sobre I. E aí o que eu posso fazer então? ΔQ corta com ΔQ. E o que acontece aqui? Isso fica igual ao quê? O I pode passar para cima multiplicando. Então vai ficar U vezes I. Então a gente chegou que P, potência, é igual a U vezes I. PUI, famoso PUI, tá? Então muita gente já conhecia isso aqui. A gente acabou de demonstrar uma fórmula aí para potência. Só que você vai ver que o exercício não vai dar para a gente DDP. E eu sei que DDP é R vezes I. Então esse valor aqui eu vou substituir no lugar de DDP. Vai ficar o quê? P é igual a U, né? RI. Então vai ficar RI vezes I, RI ao quadrado. E é essa fórmula aqui que a gente vai estar utilizando, beleza? P é igual a RI ao quadrado. Vamos agora ler o enunciado questão na sua tela. Um cilindro adiabático vertical foi dividido em duas partes por um êmbolo de 6 kg de massa que pode deslizar sem atrito. Na parte superior, fez-se vácuo, e na inferior foram colocados 2 mols de um gás ideal monoatômico. Um resistor de resistência elétrica ΩMKR igual a 1 Ohm é colocado no interior do gás e ligado a um gerador elétrico que fornece uma corrente elétrica I constante de 400 mA, conforme ilustrado na figura abaixo.
Fechando a chave CH durante 12,5 minutos, o êmbolo desloca-se 80 centímetros numa expansão isobárica de um estado de equilíbrio para outro. Nessas condições, a variação da temperatura do gás foi, em graus Celsius, de letra A, 1, B, 2, C, 3, D, 5. Então, eu anotei todas as informações aqui que o enunciado nos dá. Agora a gente vai trabalhar. Então, eu vou começar pensando na primeira lei da termodinâmica. Então, Q é igual a variação de energia interna mais trabalho. Vamos começar tentando descobrir o valor do nosso trabalho. Ele fala que a expansão é isobárica, pressão constante. Que fórmula a gente usa? Trabalho é P delta V. Só que o problema é que ele não fala nada de pressão e também não fala nada de variação de volume. Então a gente vai ter que modificar um pouco essa fórmula. Como é que eu vou fazer isso? Eu também disse para vocês que pressão é força sobre área. Então isso aqui eu vou botar no lugar de P, força sobre área, vezes delta V. Só que delta V, o volume aqui que eu estou trabalhando é o volume de quê? De um cilindro. Como é que eu calculo o volume de um cilindro? Área da base vezes a altura. Então, delta V, eu posso falar que é igual ao quê? Vai ser a nossa área da base. Só que percebe que a área de secção que eu faço aqui, a pressão e a área da base são iguais, né? Qualquer área de secção dentro de um cilindro é igual à área da base. Então aqui eu posso chamar de A, vezes uma variação de altura aí que eu chamei de ΔHE aqui, que é a 80 centímetros que o enunciado fala, né? Tá? Chamei, sei lá por quê, deu vontade. Beleza? Então eu vou substituir esse valor aqui dentro. Vai ficar A vezes ΔHE. E eu posso cortar A com A. Então eu vou ter o quê? Trabalho é igual a força vezes ΔHE. Só que tipo de forças aqui? É a força-peso, né? Por isso que tanto que ele dá a massa pra gente, beleza? Então a força-peso. Então na verdade em vez de F eu vou escrever aqui, ó, peso. Então fica peso vezes ΔHE. E aí, agora sim eu tenho informações. Por quê? Como é que calcula peso? Peso é massa vezes a gravidade, né? Então a massa vezes a gravidade vezes ΔHE. Então trabalho vai ser igual a massa. Ele fala que é 6 kg, gravidade eu vou considerar como 10, beleza? E ΔHE 80 centímetros. Cuidado, 80 centímetros eu tenho que passar para quê? Eu tenho que passar para metros. Como é que passa centímetros para metros? Multiplica por 10 elevado a menos 2. Certo? Beleza? Então vai ficar o que eu trabalho aqui? Trabalho é igual a... Aqui 8 vezes 10 menos 2, vou passar isso aqui como 10, vai ficar 10, 8 vezes 10, né? Vou tentar explicar aqui para não ficar isolado. Aí fica o quê? 1 menos 2, menos 1. Então fica 10 elevado a menos 1 aqui, ó. 10 vezes 10 menos 1 dá 10 elevado a 0, que é 1. Então isso aqui vai sobrar só 6 vezes 8. Então eu posso muito bem falar que o trabalho é 6 vezes 8, 48. Joules, não é isso? Beleza? Então eu calculei o valor do trabalho. Agora eu vou calcular o valor de Q. Como é que eu vou fazer para achar Q? Vamos deixar anotado esse valor do trabalho? Lembrando, qualquer dúvida você pode colocar aí nos comentários, tá? Trabalho igual a 48. Então vamos tentar achar aqui. Como é que eu vou fazer para achar aqui? Eu falei que potência é igual a RI ao quadrado. A gente demonstrou isso. Só que potência também é o quê? A variação de uma energia em relação ao tempo. Só que variação de energia que eu posso trabalhar aqui? Se eu estou trabalhando aqui com Q, né? Calor. Então calor sobre ΔT. Posso falar que potência é igual a calor, uma forma de energia, sobre ΔT. Então, eu posso isso aqui falar que isso aqui ainda é igual a Q sobre ΔT. Beleza? Já vou até apagar esse P aqui. E chego nessa fórmula aqui. Quanto vale R? 1, né? 1 a 1. Quanto que vale I? 400 mili. Então 400 mili é o quê? Mil. 10 a menos 3 aqui então, né? Certo? Elevado ao quadrado. Isso tem que ser igual a quanto? Que é o que eu quero saber, sobre ΔT, que é o quê? 12,5. Só que aqui está em minutos, eu tenho que passar para segundos. Então é 12,5 vezes 60. Não é isso? Para passar para segundos eu tenho que multiplicar por 60. Já que a gente tem que em 1 minuto a gente tem quantos segundos? 60. Certo? Agora tem que resolver essa conta aí. 400 vezes 10 menos 3 dá o quê? Dá 0,4, né? 0,4. Aqui eu vou deixar para vocês fazerem, tá? A gente passa multiplicando e vai achar um valor para quê? Vou fazer logo aqui de cabeça, que vai dar 120, não é isso? Tá? Cheguei nesse valor aqui para quê? 120
Beleza? Só você resolver. Tranquilo. Então, eu posso falar aqui agora. 120 é igual a ΔU mais trabalho, 48. Então, quanto está valendo o nosso ΔU? ΔU vale 120 menos 48. 120 menos 48, acredito eu que seja 72. Certo? Então, a gente chegou que ΔU vale 72. Só que ele fala que é um gás monatômico ideal. E se o gás for monatômico ideal, ΔU é igual a 3 meio de NR Δθ. E a gente quer saber Δθ. Então eu vou substituir esse valor aqui. 72 é igual. Isso aqui, N, ele fala número de mols 2. R, o R, ele vale o quê? 8, alguma coisa lá. Vamos considerar sendo 8. Nossa constante. E a gente resolve. Então vamos lá, como é que vai ficar? 3 vezes 8, 24. Esse 2 aqui vai cortar, né? Então vai ficar 72 é igual a 3 vezes 8, 24, Δθ. Então Δθ é igual a... é igual a 72 dividido por 24. Só que 72 dividido por 24 é 3, não é isso? Então eu posso falar que Δθ é igual a 3. E a gente resolve o nosso primeiro problema. A gente marca aí a alternativa. Deixa eu ver aqui no celular, acredito que seja C, não é isso? C. Beleza? Espero que você tenha gostado. Vamos para o exemplo 2. Um mol de gás sofre um processo termodinâmico regido pela equação PV elevado a 1,5 igual a 12. O volume ocupado pelo gás em litros, quando sua temperatura for 300 kelvins, use R aproximadamente 0,08 atml por mol Kelvin. Letra A, 0,25. Letra B, 0,50. Letra C, 0,60. Letra D, 0,70. Beleza, é uma questão tranquila. Só que o que eu acho bem bacana dela, que a AFA poderia ter cobrado. Ele poderia ter perguntado o que essa equação significa, que tipo de expansão é essa aqui. Bom, o cara que já é malandro diria o quê? Uma expansão adiabática. Isso aqui, cara, não precisa para resolver o problema, tá? O problema é bem mais simples que isso. Mas eu quero fazer uma revisãozinha só para você estar ligado na teoria. Então, o que diz, o que rege uma equação, uma expansão adiabática? Isso aqui, ó. A gente chama isso aqui de equação de Laplace-Poisson. Tem isso no meu canal, tem a demonstração disso aqui no meu canal, tá? Então precisa aí, equação de Laplace-Poisson superexatas. PV elevado a um gama igual a constante. Se isso aqui vale, significa que a gente tem uma transformação adiabática. O que é transformação adiabática? Significa que a troca de calor é igual a zero. Ou seja, a variação aí do nosso calor, né? O que? Por exemplo, se você tiver aqui, a primeira lei da termodinâmica diz o quê? Calor é igual ao quê? ΔU mais trabalho. Então, como calor zero numa adiabática, a gente fala que ΔU é igual a menos trabalho. Ou melhor ainda, a gente fala que módulo de ΔU é igual a módulo de trabalho. Então, isso seria uma transformação adiabática, sem troca de calor. Tá? Então, ele podia ter perguntado, isso aqui significa o quê? Uma transformação adiabática, porque 12 é uma constante. E aí, se ele perguntasse o gama, o que seria esse gama ali que eu escrevi, né? Esse gama aqui, que nesse exercício estaria valendo 1,5, né? Tá vendo? 1,5. Esse gama, a gente fala que é CP sobre CV. Calor molar, pressão constante sobre calor molar, a volume constante. Beleza? Então, você vê até no meu canal que tem uma relação bacana para CP e CV, que é CP menos CV é igual a R. A gente chama isso aqui, ó. Tem a demonstração no meu canal também, tá? Relação de Mayer, ou Meyer, tá? Relação de Mayer. Se você pesquisar aí, você também vai achar no meu canal, relação de Mayer superexatos, tem a demonstração disso aqui. Isso aqui já é pra galera que vai fazer MI, tá, né? Mais avançadinho, tá lá estudando máquinas térmicas, que já tá manjado que é adiabática. O que a gente sempre considera lá? O ciclo de Carnot, porque o rendimento de uma máquina nunca ele é 100%, e o máximo que a gente consegue é a partir do ciclo de Carnot, né? Aí já aparece aqueles gráficos mais assim com as nossas hipérboles cúbicas, né? Hipérboles equiláteras, no caso. E aí a galera já manja. O pessoal do IME e do ITA tem que estar sabendo isso. Então só queria falar isso aí por falar mesmo, tá? Não vai precisar desse problema não. Mas a AFA podia ter pedido algo desse tipo aqui, e aí seria uma questão bem mais complicada.
mas ele não pede, ele quer saber volume. Então vamos lá, vamos resolver. O que eu posso fazer aqui? Eu tenho que pensar no quê? Gás ideal? Equação de Clapeyron. O que diz a equação de Clapeyron? Que na verdade não é bem de Clapeyron não. Aqui no Brasil a gente fala equação de Clapeyron, mas lá fora a galera não fala equação de Clapeyron. Por quê? Porque equação de Clapeyron, se você pesquisar em inglês, Clapeyron Equation, você vai achar uma equação de ensino superior, que não tem nada a ver com isso aqui. Então, na verdade, isso aqui seria a equação dos gases ideais, né? Mais bonito dizendo, mas a gente chama assim no Brasil, vou chamar também. Que é a famosa PV é igual a NRT. PV igual a NRT. Vou ter que usar utilizando essa informação aqui. Vamos lá, então. PV é igual ao número de mols. Ele fala 1 mol, né? Então é 1 vezes R, ele pede para considerar 0,08. Vezes a nossa temperatura em Kelvin 300. Né? Porque esse R está em Kelvin também. A temperatura tem que estar em Kelvin. Então eu posso falar que P vezes V é o quê? 0,08 é a mesma coisa que 8 vezes 10 elevado a menos 2. Então vou escrever aqui, ó. 8 vezes 10 elevado a menos 2. 300 é a mesma coisa que 3 vezes 10 ao quadrado. E olha que maneiro. 10 elevado a menos 2 vezes 10 ao quadrado, 10 elevado a 0. 10 elevado a 0, 1. Então esse cara aqui eu posso até ignorar. Então vai ficar 1 vezes 8 vezes 3. Que dá quanto? 1 vezes 8, 8. 8 vezes 3, 24. Então eu sei que PV é igual a 24. Mas eu tenho a informação de que PV elevado a 1,5 é igual a 12. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir a primeira pela segunda equação. Tá bom? Que informação que eu vou chegar então dividindo as duas? Vai ficar PV sobre PV elevado a 1,5 é igual a 24 sobre 12. E aí você percebe que eu posso cortar P com P. Aqui, ó. P corta, P corta. E aí eu fico com o quê? Quando ele tem a mesma base, aqui tem 1, e a divisão, a gente faz o quê? Repete a base, subtrai os expoentes. Então vai ficar o quê? V elevado a 1 menos 1,5, que é igual a 24 dividido por 12, 2, né? 2 vezes 12 é 24. 1 menos 1,5 dá o quê? Dá menos 1,5. Menos 1, isso aí, certo, né? É? Não, menos 0,5, viajei. Olha só, desculpa aí. Menos 0,5, que é a mesma coisa que menos 1 sobre 2. Viajei legal, desculpa aí. Igual a 2. O que eu vou fazer aqui então? Para tirar esse menos, eu vou falar que isso aqui é igual ao inverso disso aqui, 1 sobre 2. Tá? Agora eu vou levar os dois lados ao quadrado. Para eu achar o V. Porque aí eu vou cortar esse 2 com esse 2 aqui. Vai sobrar então que V é igual a 1 elevado ao quadrado. 1. 2 elevado ao quadrado. 4. 1 quarto. Só que 1 quarto é a mesma coisa que 0,25. Então 0,25 litros seria a nossa resposta aí. Gabarito letra A. Foi mal pela embolação aí sem querer. Errei. Coisa boba aqui. Mas foi mal. Às vezes eu perco o foco sem querer. A cabeça pensa em outra coisa e a gente acaba errando de bobeira. Mas o que importa é você entender. Beleza? Então eu falei. A questão é tranquila, mas a AFA podia ter pego mais pesado nela. E fica a dica aí para caso caia esse ano. Vamos para a próxima. Numa expansão adiabática, a temperatura de 3 mols de gás perfeito diminui de 100 kelvins. O calor molar a volume constante do gás é igual a 20 joules por mol Kelvin. A quantidade de calor trocado com o ambiente, a variação da energia interna do gás e o trabalho realizado pelo gás durante o processo são, respectivamente, em joules, letra A, 0 menos 2000 e 2000, B, 2000, 0 e 2000, C, 0 menos 6000 e 6000, D, 6000, 0 e 6000. Essa questão aqui, ela é bem mais a cara do ITA e do IME do que da AFA. É uma questão complicadíssima se você não dominar uma ideia que eu vou falar aqui. Porque muita gente se embolaria nesse CV. Caramba, onde que eu uso esse CV, cara? Então, a gente vai ver isso agora. Bom, se ele fala aí que a gente está trabalhando com uma transformação adiabática, o que a gente faz? Eu falei no exercício anterior, transformação adiabática, não há troca de calor. Então, de cara, você pode falar que Q é igual a quê? Zero, não há troca de calor. Então, Q é igual a zero. Então, a gente já elimina algumas alternativas aí, ó. Porque ele fala respectivamente. Ele quer saber esse valor primeiro, depois esse, depois esse. Então, vamos olhar aí, ó. A letra A começa com 0, a B com 2000, então eu já elimino, a C com 0, a D com 6000. Então, eu já eliminei a letra A e a letra D. Então, eu já tenho 50% de chance de acerto. Ou é B ou é C. Beleza? E agora? Agora começa a complicar um pouquinho. Primeira lei da termodinâmica diz o seguinte. Q
é igual a ΔU mais trabalho. Só que Q vale zero, já que é uma adiabática. Então, zero é igual a ΔU mais trabalho. Ou seja, trabalho é igual a menos ΔU. Ou seja, em módulo, trabalho e ΔU serão iguais. Tranquilo. Como é que eu vou fazer para achar o nosso trabalho aí, ou o ΔU? Então, vou tentar achar o ΔU. Cara, você vai ter que conhecer uma fórmula aqui diferente que você geralmente vê em turmas IMITA. Então, não em turma AFA aí, mas... Vamos lá. Que é o seguinte. Você está acostumado a calcular ΔU de um gás monatômico ideal sendo 3 meio de NR ΔT ou Δθ. Só que a gente vai ter que usar outra coisa aqui, cara. O que a gente vai utilizar? Você vê que ele fala assim, que a gente está trabalhando com o quê? O calor molar a volume constante. Que eu falei que aparece no CP menos CV igual a R, que é a relação de Meyer, no nosso gama lá da equação de Laplace-Poisson, sendo CP sobre CV. Então esse CV é aquele cara lá. Se você está trabalhando com calor, pressão molar, volume constante, o que a gente fala? Que ΔU é N, olha só, preste atenção, quero que você guarde isso no seu coração, NCV ΔT ou Δθ. E se fosse calor a pressão molar, NCP ΔT ou Δθ, não sei como é que você prefere chamar. Entendeu a ideia? Então guarde isso no seu coração, cara, NCV ΔT, se for um caso da pressão, NCP ΔT. Tranquilo? Então esse aqui é um jeito de calcular ΔU, modo geral aí. É um jeito bem bacana e bem bonito, tá? Então vamos utilizar essa fórmula aqui. Então eu passei mais um bizu, guarda essa fórmula no seu coração. Às vezes tem um problema que dá o CV e você fica tentando achar os outros caras e se perde o maior tempo à toa, sendo que essa fórmula aqui é completamente funcional, tá? Então ΔU vai ser quanto? N, quanto vale N? 3 mols, vezes CV, 20, vezes Δθ, ou ΔT. Ele fala que T diminui de 100 kelvins, então nossa variação é de menos 100 kelvins. E aí eu vou ter o quê? ΔU é igual a 3 vezes 20, 60. 60 vezes menos 100, menos 6.000 joules. Tá aí, encontramos o valor de ΔU. Só que trabalho é o quê? Menos ΔU. Então vai ser menos 6.000, que é mais 6.000. Então trabalho vale 6.000 joules. E módulos são iguais. Então ele quer saber em qual ordem. Ele quer saber primeiro o Q, depois ΔU, depois trabalho. Q vale 0. Depois a gente vai ter menos 6.000 e depois 6.000, que equivale aí a letra C, né? Beleza? Letra C. Vamos para o próximo exemplo. N mols de um gás ideal possui volume V e pressão P, quando sofre as seguintes transformações sucessivas. Primeiro, expansão isobárica até atingir o volume 2V. Segundo, aquecimento isométrico até a pressão tornar-se igual a 3P. Terceiro, compressão isobárica até retornar ao volume V. Quarto, resfriamento isométrico até retornar ao estado inicial. Assim, o trabalho trocado pelo gás ao percorrer o ciclo descrito pelas informações acima vale. Então a gente vai ter que analisar um a um e aí a gente faz a análise do trabalho trocado pelo gás no ciclo completo. Então vamos analisar o primeiro caso. Ele fala aí, a expansão isobárica até atingir o volume 2V. Se é isobárica, pressão constante, não é isso que a gente viu? Então a gente usa que trabalho é igual a P ΔV. Só que ele fala que quer esse volume, ele, de início, ele é o quê? V, né? O enunciado fala que é V. E ele quer chegar num volume de 2V, então o final aqui é 2V. Então eu posso falar que o trabalho no primeiro caso vai ser igual a quanto? Trabalho no primeiro caso é igual a P, 2V menos V, V. Então PV. Trabalho 1 é igual a PV. Beleza? Vamos agora analisar a segunda afirmativa. A segunda afirmativa diz o seguinte: aquecimento isométrico até a pressão tornar-se igual a 3P. Isométrico. O que é isométrico? Isométrico é a mesma coisa que eu falar isovolumétrico. Então significa volume constante. Então pensa comigo. Se o volume é constante, ele fala que a pressão vai para 3P, né? Tem que ter cuidado com isso, né? Isso mesmo, vai para 3P. Então seria o quê? 3P ΔV. Só que como é isométrico, o volume é constante, ΔV é zero, né? Volume constante, volume final menos inicial, zero. Então o trabalho em 2 é igual a zero, independente do valor da pressão. Então trabalho igual a 2 é igual a zero. Só não posso esquecer que o que é a pressão foi para 3P. Então no trabalho 3 eu tenho que considerar 3P e não P. Só tem que ter cuidado para não errar isso de bobeira, porque lembra que é um ciclo, né?
Isso seria um ciclo, seria algo desse tipo aqui, ó, se você pensasse. Já que são 4, né? Isso é um ciclo, então tem que ter cuidado para não errar a bobeira, tá? Então vamos lá, terceira. Compressão isobárica até retornar ao volume V. Compressão isobárica. Então, de novo aí, ó, isobárica. O que eu vou poder falar então? W3, ou trabalho 3 é o quê? P, só que quanto que vale o P agora? 3P, né, que a gente viu, vezes ΔV. Só que ΔV, ele fala aqui que quer voltar para quanto? Retornar ao volume V. Só que ele estava em qual volume? Ele tinha ali o 2V. Então ficaria 3P, V menos 2V. Tá certo? Beleza? Final ele quer V. Inicial a gente tinha o quê? 2V. Certo? Pela afirmativa 1. Então vai ficar o quê? 3P vezes V menos 2V, menos V. Então fica menos 3PV. Certo? Então tá aí o W3. Você tem que ter cuidado aqui, porque você tem que sempre analisar o que você achou no final. O trabalho 1, que é a informação que ele diz? Ele diz aqui, ó, só. Que ele diz aqui, atingir o volume 2V. Por isso que eu tenho que considerar 2V aqui, tá bom? Tá. Quarta opção. Resfriamento isométrico até retornar ao estado inicial. Então, um resfriamento que é isométrico. Isométrico não tem variação de volume. Então, vale quanto o W4? Já de cara, ele é a mesma coisa do 2, vale 0. E aí ele quer saber, como é um ciclo, e ele quer saber o trocado no ciclo por inteiro, é só somar, cara. Então, sabendo o trabalho que a gente quer, é só fazer trabalho 1 mais trabalho 2 mais trabalho 3 mais trabalho 4. Isso vai dar quanto? Trabalho é igual a PV mais 0 mais menos 3PV mais 0. Então, trabalho é igual a quê? PV menos 3PV menos 2PV. Essa seria a resposta aí, equivalente à alternativa B. Ok? Vamos para a próxima. Questão tranquilíssima, galera. Olha só, coisa bonita. Ele fala pra gente que calor 20 joules, pressão vale 6 Newton por metro quadrado. 6 é uma constante, então quer dizer que a pressão, ela sim é constante. Beleza? E quer saber ΔU. Pô, primeira lei da termodinâmica, que é igual a ΔU mais trabalho. Então, eu tenho que... Ele quer saber ΔU, mas eu não tenho trabalho. Mas como é que eu calculo o trabalho quando a pressão é constante? É uma adiabática, não é isso? Então é o quê? Trabalho é igual a P delta V. Então, o trabalho vai ser igual a P, que vale quanto? 6 vezes a variação desse volume. Olha o gráfico aqui. O eixo Y representa volume, o eixo X temperatura. Basta eu analisar o eixo Y. Delta V é o quê? Volume final menos volume inicial. Qual é o volume final? Percebe que vai de A para B. Então, o volume final, que representa a coordenada Y de B, e o inicial, a coordenada Y de A. A de B, no caso, seria o nosso 4, e a de A seria o nosso 2. Então, 4 é o nosso volume final, 2 é o nosso volume inicial. Então, é 6 vezes o final, 4, menos o inicial, 2. Então, trabalho vai ser igual a quanto? 6 vezes 4 menos 2? 2. 6 vezes 2, 12. Então, trabalho é igual a 12 joules. Logo, Q é 20, que é igual a ΔU, mais o meu trabalho de 12 joules. Ou seja, ΔU vale 20 menos 12. A gente chega aqui, o ΔU vale quanto? 20 menos 12, 8 joules. E a gente fecha aí essa primeira aula aí para AFA. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, compartilha com a galera, porque essa é a forma que eu vejo para esse projeto continuar. Abraço, galera!